Bom dia! Finalmente consegui ligar a coisa. Vamos ter aula de conjuntos, funções e relações só, não vai ter aula dupla dessa vez. E, assim, para não fazer o que sempre fazemos nesse ponto de aula, eu não vou lembrar o que aconteceu na aula anterior. Acabou a palavra forte, né? Ok, você? Ok, vamos lá. A gente vai voltar para falar umas coisas, mas não vai ter uma aula assim tão focada só em categorias. O importante é que, por que enfiei as categorias nas duas disciplinas aqui? Porque agora tenho acesso a um certo vocabulário, certo? Então a gente vai, não é que tipo, vamos esquecer tudo que a gente fez, agora voltamos para outras coisas. Inclusive, não quero voltar ainda para o que a gente está fazendo agora, estudando a teoria das ordens. Ah, Faltam ainda certos fórmulas na parte de vocês. Normalmente agora eu queria continuar nas ordens, vou dar mais 2 dias de tempo para você se acostumar um pouco mais com essas ideias, porque as próximas coisas das ordens que eu vou querer fazer não vão fazer muito sentido se a gente não malhar um pouco em casa. Vou na. Talvez vou enfatizar até no site, na dos homeworks. Ok. Ok, gostei. Vamos lá. Ah, então, vou abrir um assunto que também pode ser intercalado e tem muito a ver com nossa disciplina, porque é a primeira letra da sigla dela. Então, quero falar sobre fundamentos. Tem uma confusão entre inglês e português aqui das palavras. Em inglês é foundations, o que eu vou falar, e aqui é fundamentos, e não são fundações. Ok? Quando cheguei aqui, pensei, pelos motivos óbvios, que o equivalente seria fundações. E nesse sentido que estou usando aqui, seria fundamentos para o quê? Para a matemática mesmo? Eu não vou confiar no que você está falando, porque vocês falam que vão provar um teorema para ver se foi gostoso ou não. Então, tem a ver com uma coisa falsa de inglesismo. Provavelmente acaba virando correto. Quando um povo começa a errar muito, o erro vira verdade, vira. Sim, pois é, esse é o ponto. E aqui isso não é um prédio. Ok? Isso é matemática. E eu acho que, na verdade, até lá foi um inglesismo bugado, mas no final das contas, aqui, esse fundamento que estou falando não é, não é o ato que o povo faz para conseguir fundamentar a matemática, é as coisas que são usadas para fundamentar a matemática. Enquanto se eu falar fundações de matemática aconteceram um século, blá blá, isso é outro sentido. Então, isso não é tão importante. Fundamentos para a matemática e. Ok, o nome da disciplina é estranho que essa não é a primeira aula da disciplina FMC1, mas o nome da disciplina é Fundamentos Matemáticos para a Computação. Agora, quem tem prestado atenção vai perceber que, na verdade, o que estamos mais fazendo, e gostamos de fazer aqui, eu espero, não é isso, mas não é FMC, é FCM. Seria Fundamentos Computacionais para a Matemática. Mas sempre dá para jogar uma gringada, falar que não entendi o título da disciplina, Nacionais para a Matemática. E as duas frases fazem sentido, mas não estão dizendo a mesma coisa. E a aula de hoje é sobre fundamentos para a matemática, sendo computacionais ou não, para a matemática. Agora, dependendo da tua visão, é de quanto você, tanto questão de religião, visão, a profundidade que você deu no assunto, você pode ter uma imagem mental sobre a relação dessas duas coisas. E é comum ver essas coisas, tanto assim, falar que aqui é a computação,
E, sei lá, não gostaria uma cor para essa. Aqui a computação vai ser amarela. E a matemática vai ser roxa. Obrigado, laranja. E a matemática vai ser azul. Esse azul estranho aqui. Ah, e você pode pensar, ok, são cada uma uma coisa própria e existe uma coisa que fica no meio. Eu não sei exatamente se você está visualizando aqui o que você consideraria habitante aqui, habitante aqui. Tá? E nem quero saber. Ok, mas falando com pessoas, discutindo, porque no final das contas tudo isso é uma atividade humana, ah, você vai encontrar pessoas que estão visualizando a situação assim, vai encontrar pessoas que estão visualizando a questão. Será que deu sorte? Sim, assim. Ok, não deu tanta sorte. Seria tipo. A matemática será assim. Ok? Não, não que, o fato que mudou para retângulo não tem nada a ver com o meu ponto. E a computação é uma parte da matemática. Como é? Provavelmente sim. Depende dos matemáticos também. Não, não, não dá para botar todo mundo num rótulo assim. Seria errado. Mas, assim, os matemáticos orgulhosos que aceitaram uma lavagem cerebral gostam de se orgulhar sobre isso. Eu vou defender também que não seria motivo de orgulho nem se for assim, nem se for o contrário. Tipo, não. Ok, parece um pissing contest. Como falo pissing contest em português? Existe uma pissing contest. Competição de mijar. Não tem, deve ter algo parecido, não? Ok, parece uma coisa infantil entrar nesse tipo de briga, e eu não quero entrar nesse tipo de briga. E se alguém tem uma visão específica dessas, não importando qual das três seria interessante se eu conseguir mudar ela para qualquer uma delas, só para mostrar uma pluralidade assim que podemos ter no assunto. Assim, só para consultar, alguém está visualizando mais na primeira? A primeira seria essa? Ok, vou escrever as siglas porque, mesmo que estão no lado, eu não consigo interpretar o que estou escrevendo aqui. Então, seria a matemática, aqui seria a computação, e aqui seria a computação, e aqui seria a matemática. Quero ver mãos. Vamos voltar rápido. Isso não é um clicker. Primeira visão. Dois. Só. Eu vou obrigar todo mundo a votar que está aqui. Não vou citar aquele que não sei, que não blá, blá. Então, a soma precisa dar o N da aula, que é 14, ok? Vamos lá. Quantos estão? Então, o N é 14. E vamos lá. Na primeira visão, temos quantos? Foi dois? Agora que eu falei que todo mundo é obrigado a votar. Primeira seria essa aqui. Opa. Sim, primeira seria? Não, não, quero saber o que você está pensando. Uma das três. Você tem a obrigação de escolher uma das três. Quem vai escolher essa? Um? Só um? Nossa, essa deveria ser a mais popular, eu acho. Vai ser só um mesmo. Tinha dois. Alguém mudou de opinião. Ok. Eu acho que vocês falam, sou desse time, minha camisa, eu estou escrevendo aqui, sei lá, IMD, ou DTI, ou computação. Ciência da computação aqui. Duas pessoas? Posso botar dois ou não? Ok, dois. Essa aqui. Opa, ok. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Tem já desse aqui. E possivelmente temos mais um de Heitor. Heitor, você precisa escolher a tua visão sobre as três. No final das contas, você vai aumentando os três números. Sobre relação de computação para matemática, o C é a computação, o M é a matemática. E votação sobre a computação, a última? Um, dois, três. Obrigado por falar isso. Quem tá jogando em dois times aqui? Um, dois, três. Ok, tem três aqui. Ok. Ok. Ok, vamos dizer que eu contei errado. Ok, eu cheguei a Zeca, eu 10. Aí, mas talvez. Ok. Vamos lá, segunda, de novo. Rápido, rápido, não quero perder muito tempo nisso. Enna, Rio, Tria, Tessera, Verde, Exit, tá? Octo, agora eu contei 9 mesmo. E agora falta, Heitor, aumentar só um dos três contadores. Primeira, segunda, terceira. Terceira é essa aqui? Ok. Bem, ok, interessante. Isso é uns dados para mim. O curioso seria assim, no fim da... Na verdade, eu gostaria de ter feito isso na primeira aula mesmo, para ver como isso pode ficar mudando, mas faz sentido consultar a mesma pergunta no final. Ok.
dá para defender, talvez, cada uma delas de um certo ponto. No final das contas, não temos uma definição bem concreta do que significa computação, o que significa matemática. Então, qualquer briga que alguém vai levar a sério isso, não vai ter muito mérito. Mas, assim, supondo que muito mérito no sentido de eu vou demonstrar que a imagem certa é a segunda, ok? Mas temos, obviamente, uma noção na nossa cabeça e faz sentido visualizar as coisas. Um segundo. Ok. Faz sentido visualizar as coisas de uma certa maneira, dependendo de como você entende a situação. Então, o título da disciplina é Fundamentos Matemáticos para a Computação, que meio que implica, com certeza não essa imagem, certo? Seria, ah, eu vou escolher matemáticas como fundamentos, acima deles vou conseguir computação. E se eu tenho a esperança que eu vou conseguir fundamentar toda coisa que eu chamo de computação, estou aqui. Talvez, se não, pode ser que estou por aqui, mas isso não é 100% assim, correto, rígido do que estou falando, mas enfim, provavelmente não estou visualizando a situação assim, provavelmente. Ok. O que a gente tem feito com toda essa ideia nessas disciplinas desse FMC1, trabalhando mais como as demonstrações fossem programas e os teoremas como fossem tipos, baseando as coisas influenciadas pela teoria dos tipos e apreciando a maneira computacional barra construtiva de certos argumentos, especialmente quando nossas proposições têm a ver com disjunção ou existencial. A gente começa a tomar um cuidado do que realmente significa que existe, se eu consigo fornecer um testemunha, se eu tenho um algoritmo para produzir esse testemunha ou não, se eu quero mostrar uma implicação, se de fato eu consigo ver isso como uma função, que pega demonstrações de uma coisa, devolva demonstrações da outra, e tudo mais. A gente, mais ou menos, por minha culpa, se vocês querem, ou graças a mim, depende da tua visão, estamos assumindo mais um papel desse aqui, mudando a visão. Estamos mais fazendo fundamentos computacionais para a matemática, e o bom é que, na verdade, se você conseguir isso, se você ainda mais visualizar isso assim, na verdade, tendo fundamentos computacionais para a matemática, significa que você tem esses fundamentos para a computação também. Obviamente, você não vai ter os seus próprios fundamentos para os próprios fundamentos, seria circular. Sempre você precisa começar com as ideias primitivas. Faz sentido isso para todos, ok? Mas pode ser que esse conjuntinho pequeno de ideias primitivas, por exemplo, essa teoria dos tipos que a gente está mexendo um pouco, talvez seja capaz de fato fundamentar toda a matemática que nos interesse e talvez toda a computação que nos interesse, independente de se você está visualizando qualquer uma dessas três, ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Faltou o bottom? Como assim? Não, você não vai pegar meu voto tão fácil assim. Ah, mas, isso sim, porque aqui parece que eu fiz uma conta errada, obrigado. E, peraí, eu atualizei o voto do diretor? Sim, tá 15, ok, beleza, ok. Ah, bem, agora acho que na verdade, sim, participando nessa disciplina, vocês já sabem meu voto, mas enfim. Fundamentos para também dizem, eu discordo com isso, que a gente não pode falar sobre política aqui, certo? É política. Tá? Ainda bem que não é, estou brincando. E agora, na verdade, eu vou começar a ver essa ideia que a gente tem ignorado praticamente. Eu tenho mencionado umas vezes umas alternativas que podemos fazer e existe uma relação para quem já viu linguagens de programação na vida, pelo menos que parou o projetor por algum motivo. O cabo sobreviveu tanto no semestre. Parece. Estamos sendo censurados mesmo. Não vou conseguir dar essa aula sem projetor. Isso já mostra também teu voto, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ter essa ideia. O USB-C supostamente era para ser, não importar a direção que você vai botar, mas eu vou tentar pelo outro lado. Ok. O USB-C, eles divulgam o USB-C para ser, não importar o lado que você bota, mas aparentemente importa. Até dar problema, trocar de novo e voltar para funcionar. Agora eu perdi meu raciocínio que estava falando aqui. Ok, sim, vamos agora ver sobre fundamentos matemáticos para a computação. E
tem uma conexão que vamos acabar fazendo sobre essa história de tipos estáticos versus dinâmicos. E o que a gente tem feito sempre, fundamentando nossa matemática de forma meio informal até agora, era trabalhar numa ideia de tipagem estática. Isso significa que em cada momento que estou vendo os meus dados, eu tenho aqui uma coleção de dados, eu tenho vários objetos matemáticos, não sei quais são. Lá tenho um objeto A, B, C, e eles são rotulados com um tipo. Talvez esse não também, talvez esse é uma função de reais para reais, não sei. Mas não faz sentido ver essas coisas como proposições aqui nessa mentalidade. Esses são os julgamentos que a gente tem discutido bastante. A ideia é que, para evitar usar um verbo aqui, eu posso falar isso, eu tenho o natural A, certo? O A que é um natural. Não posso pensar, não posso falar, eu vou demonstrar que o A que é um natural é para lá. Tem um typero na minha frase, certo? É? Mas não um verbo de frase. É se eu falar, se eu falar Yasmin que acha que é um verbo e parar, minha frase não compila. Faltou o verbo dessa frase. Esse que acha, porque o verbo parece ser o achar, talvez, para você, mas não é, porque essa subfrasinha lá é para descrever o substantivo da frase. Acho que é chamado sintagma nominal, eu acho. Yasmin, tem uma Yasmin que acha que não é verbo e uma Yasmin que acha que é verbo, certo? Então, se eu falar Yasmin que acha um verbo, faltou eu falar qual a minha afirmação. Então, qual o tipo dessa coisa? Uma pessoa, não uma própria. Mas se eu falar Yasmin que acha que é um verbo comer frango hoje, agora tem um verbo dessa frase, e esse verbo é o comer. É nesse sentido que eu estou falando, estou escondendo o verbo aqui. Não, essa frase, se eu ler isso como a, vírgula, que é um nat, certo? O a, que é um nat, essa frase não tem verbo no sentido que eu estou falando. Estamos ok com essa viagem linguística? Ok, beleza. Ok. E esses são os tipos, então, e a gente trabalha nessa forma que a gente tem trabalhado. Tudo isso que eu estou falando aqui não preciso explicar, porque faz quase 2 semestres que a gente está fazendo isso. Então, a ideia seria ver o que acontece se eu começar a trabalhar com essa ideia de supostos tipos, suposto plural, dinâmicos, onde, na verdade, toda coisa estou vendo como um objeto. E uma ideia para conseguir fazer isso seria escolher um objeto que nosso coração faz algum sentido, e com as operações e ideias que a gente tem sobre esse objeto, essa teoria, se eu posso falar assim, seria capaz de conseguir traduzir a matemática que eu quero fazer. No final das contas, a matemática acontece no nível humano, que tem a ver com comunicações. Aqui são as pessoas felizes ou não tão felizes, aparentemente, que estão discutindo essa coisa, falando, escrevendo um texto e tudo mais. E estou escrevendo um teorema, um enunciado, uma demonstração. Estou com esperanças que a outra pessoa que está aqui vai me ouvir também, vai entender o que estou falando, vai compilar na cabeça dela qualquer coisa que tem, e ela vai falar, ok, sim, concordo, ou vai falar, ok, acho que aqui tem um erro. E a ideia é que, como uma maneira super mágica, existe esse... No mesmo tempo, consideramos que não existe argumento por autoridade. Por outro lado, a gente fala que os matemáticos aceitaram isso. Quais são os matemáticos? Autoridade, ok. Sobre os teoremas, autoridade vai ser ou os matemáticos, certo? Como se fosse uma coisa só. Então, eu posso pegar esse texto, qualquer coisa que escrevi, ou qualquer coisa que pensei, e a ideia é que eu compilar isso, de uma certa maneira, ou compilar entre aspas, e compilando isso, eu estou me perguntando qual é esse machine code que vai cair lá. E a gente não deu muita... A melhor maneira de fazer matemática, na verdade, é não se preocupar tanto com isso, deixar essa coisa mais ou menos agnóstica, deixar claro a partir de quais especificações você está trabalhando, certo? E não se preocupar muito de como que essas coisas todas que você está falando poderiam ser representadas nos fundamentos. E a maioria dos matemáticos age assim, e agora, infelizmente, uns, de uma maneira honesta, falando que não estou nem aí, e não sei, pode ser vários fundamentos, e outros que já compraram uma venda e falam, não, eu estou usando isso, tudo que eu falo pode ser compilado nessa teoria com esse axioma. Aí você fala para esses matemáticos que divulgam que os teoremas deles são todos compiláveis em tal teoria, blá, blá, e você fala, ok, me lembra um axioma desses teoremas que você está falando que compila a tua teoria, e não sabe citar nenhum.
ok? Então, tem uma coisa meio preocupante quando você, no mesmo tempo, afirma que tudo que você está fazendo é fundamentado em uma específica coisa e você nem sabe citar como funciona essa específica coisa, ok? É como se estou falando que quero insistir que essa coisa que estou escrevendo compilou esse programa compilou no meu computador numa certa arquitetura, com uma certa linguagem de máquina, uma certa ainda mais baixo de uma assembly, né? E alguém perguntava, ok, mas quais são os comandos dessa máquina, como são as representações nesses bits que você está falando? Eu falava, ok, eu sei não. Okay? Então, não... seria muito aceitável, muito legal você sempre tentar trabalhar em cima de especificações, até porque você deixa aberto o espaço de várias maneiras que poderiam fundamentar tudo que você está falando. Ok. Então... o que eu quero ver hoje seria como que tudo isso poderia ser compilado em uma de várias famílias de fundamentos baseadas em teoria dos conjuntos. Então, como vocês imaginaram, esse objetinho que eu vou acabar usando para conseguir interpretar todas as outras coisas vão ser os conjuntos e a teoria deles. E quando falo a teoria, isso é uma grande mentira. Porque não é só uma, da mesma maneira que não temos só uma, sei lá, a teoria dos tipos, não temos também uma só teoria de conjuntos, mas existe um sabor comum entre uma estética comum, um sabor comum, um pensamento, para falar melhor, comum entre, sei lá, as teorias do tipos, e existe um pensamento comum entre as teorias de conjuntos. E agora, se você falar com dois conjuntistas de outras equipes, eles vão começar a falar brigando, sei lá, igual um sketchinho de Monty Python, que não, a gente não é a teoria dos conjuntos, a gente os conjuntos que têm teoria, e vão brigar e tudo mais. Mas se você se afastar um pouco, você consegue ver que existe uma certa mentalidade mais ou menos parecida. E a gente vai estudar uma parte de uma teoria dos conjuntos, inclusive essa parte é comum para mais que uma teoria dos conjuntos, só para pegar um jeito de como trabalha um mundo onde não tem tipos e apreciar também, porque é uma teoria bem linda, que podemos fazer isso, mesmo com a limitação de escolher só um tipo, um bocado de axiomas, e tirar um pouco da nossa cabeça também que essa ideia que, ok, se você conseguir isso, o mérito vai aqui, se você conseguir isso, o mérito vai aqui, ou, sei lá, se você conseguir fundamentar uma imagem melhor, seria, sei lá, vamos dizer, você gostou muito da teoria dos tipos, se você observa que, eu posso fundamentar toda a teoria dos conjuntos na teoria dos tipos, então a minha é mais fundamental que a outra, não tem nada a ver com isso, porque vai chegar o conjuntista e vai falar, ok, dentro dos meus fundamentos também fundamentei os tipos, então não é um critério bom de mérito assim para fundamentos se um consegue fundamentar o outro. Em geral, eles costumam conseguir se fundamentar cada um outro, certo? Então, o critério vai ser mais, na prática, o que vai acabar sendo mais útil para essa coisa que você quer fazer, que vai deixar a coisa mais elegante, mais confortável, que vai te dar mais ideias para você desenvolver novas ideias sobre o que você está fazendo, com que você vai conseguir comunicar melhor. Se você quer, por exemplo, formalizar teus teoremas num sistema de computador, você vai pode escolher a teoria dos conjuntos, uma delas, pode escolher uma da teoria de tipos ou outra, e você começa a apreciar as diferenças que existem entre esses fundamentos, ok? Então, não é, ok, se esse fundamento é esse cara, então esse é melhor. Vamos esquecer essa bobagem. Sim, Jamil estava com mão ou ainda está? Sim, inclusive essa coisa não é uma meio piadinha minha, não é uma coisa tão essa troca de letra, mas se você pensar o que está acontecendo, você começa a falar, ok, a matemática tem uma chegou primeiro essa ideia de bola fundamental, certo? Ok, espero que quando a gente fala computação, a gente não estamos pensando em computadores, ok? Computação existe, Euclides estava fazendo computação, escrevendo algoritmos, como vamos achar o MDC, faça isso, ou até recursivos, melhor ainda. Então, não estou falando sobre computadores, ok? Porque computadores, obviamente, chegaram historicamente, na verdade, os primeiros computadores eram humanos, certo? Então, muitas vezes, quando a gente fala computadores nesse sentido, são humanos capazes de seguir instruções, ok? Mas, enfim, o nome inicial para isso era computers, não computers. E era profissão comum mais para mulheres. Isso tem a ver com coisas sociais que não vou entrar nisso. Mas, enfim, hoje em dia, computadores são máquinas, mas quando eu falo computação, não estou falando sobre computadores. Para falar uma frase bem famosa, para quotar isso,
ciência da computação e a teoria da computação, todas essas coisas têm a ver com computadores, com a mesma coisa que a astronomia tem a ver com os telescópios. Espero que vocês já ouviram essa coisa uma primeira vez, mas a relação é bem, a metáfora é bem boa. Então, voltando para tudo isso, essa ideia de trocar essa palavrinha, porque o mais que você aprecia a computação e o que você consegue fazer, dá para inverter essas duas palavrinhas. Porque esse seria meu ponto. É pensar, ok, já tem, talvez já ouvi falar, vocês talvez não, por sorte ou azar, vocês escolheram essa turma aqui. Talvez alguém já ouviu falar de fundamentos matemáticos e com certeza acaba pensando que a maneira é mais assim e a computação acaba sendo uma coisa depois disso. Uma argumentação assim, esse é um toque pessoal, é um toque de não tem como argumentar nem a favor nem contra com argumentos rígidos, mas é que tipo parte da definição do ser humano para você comunicar é que você entende o que é um algoritmo. Faz sentido entender, perceber o algoritmo como uma coisa primitiva. Pelo fato que a gente somos humanos, eu entendo o que você está falando de um algoritmo, e se você quer passar para mim uma ideia, uma função que você está pensando sobre os naturais, a única maneira de conseguir fazer isso em tempo infinito, porque não vamos ter todos os tempos para falar para onde você vai mandar o zero, ou uma, dois, assim, uma lista, nunca vai terminar isso, seria através de um algoritmo, e eu entendo o algoritmo que você está falando, porque nós somos humanos, ok? Mas não quero entrar nessa essa coisa mais pouco meta. Então, vamos voltar agora para ver como que vai funcionar essa ideia de conjuntos. E toda essa coisa começou a partir da crise que a gente conheceu no fim da disciplina FMC, desculpa, da disciplina CFR1, onde a gente viu o paradoxo de Russell, e nesse chega Russell, então, existiam vários paradoxos. O benefício de Russell era que é extremamente simples. E a galera já estava, o cantor também, que estava desenvolvendo sua teoria de conjuntos, era bem ciente sobre certos paradoxos. Ele tinha demonstrado até que qual seria o mais importante teorema de Cantor. Vou testar se a gente lembra CFR1 agora, que a gente viu. Bora responder. Vamos. Teorema de Cantor, mais impressionante. Jamile, qual das? Em qual forma das? Pelo menos uma resposta, porque tinha duas, certo? Uma acabou. A primeira aplicação de uma era nos convencer que os racionais são contáveis, por exemplo, e a outra era, a partir dela, uma grande aplicação seria que os transcendentais são incontáveis. E isso acabou dando uma aplicação, essa é uma aplicação muito forte, então a galera começa a ouvir. Mas a maneira que a gente já formalizou uma teoreminha bem simples a partir da ideia de diagonalização meio escondida, porque se você não prestar, se você não tem os olhos para ver isso, visualizar isso de uma maneira geométrica, talvez vai falar diagonal, cadê a diagonal aqui? Mas a gente discutiu sobre isso tudo. Foi isso, exatamente, o antropomorfismo, sim. Que seria qual é o enunciado do teorema sem antropomorfismo? Agora vamos. Não? Ok. Sempre a lembrar, eu pensei que, pelo fato que eu falei que esse quase sempre cai na prova, todo mundo ia pensar nisso. Ninguém pensou, não está nem aí sobre nem as provas agora. Não sei qual é a ferramenta de chamar a atenção, mas teorema qualquer tem menor cardinalidade. E agora pode dar um problema. Um segundo, eu vou tentar fazer. Sim, para defender essa coisa, preciso garantir que, na verdade, esse singleton, o singleton de A é diferente do A. Tá? Então, isso está aberto ainda, não demonstrei, certo? Mas, se não conseguir, não tenho direito de falar isso. Alguém consegue imaginar alguma pergunta que poderia fazer em um que não... para diferenciar esses dois? Quando eu perguntei sobre esse cara e esse cara, vocês responderam, faça essa pergunta. Pergunta sobre esse bichinho se pertence nesses dois. O primeiro vai falar sim, o segundo vai falar não. Então já sei
que esses dois caras são diferentes. A pergunta é, quem eu poderia usar, talvez aqui, para diferenciar entre esses dois conjuntos? O vazio pode ser que nenhum deles vai falar sim, ou pode ser que os dois vão falar não. Não vai me ajudar, porque eu não sei quem é o A. A ideia é que eu não sei nada sobre o A. Como é? Um segundo, qual é o problema de usar o próprio A? Não entendi. Estou perguntando. Um segundo. A pergunta é, um segundo, galera, sobre esse bichinho, eu tenho obrigação aqui, o tipo dele é o que é? Pega qualquer bichinho, ele vai responder algo. Então, se eu tenho uma coisa no meu dados, no meu universo, eu posso botar ela tanto aqui quanto aqui onde quiser. E a ideia é que, se eu estou falando do single, blá, 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 eu estou pressupondo que eu já tenho um certo coisa chamado A no meu mundo. Então, poderia, sim, perguntar sobre o A. A pergunta é uma escolha boa? Consigo diferenciar, observar respostas diferentes nesses dois ou não? Sobre a primeira pergunta, eu sei a resposta. O primeiro vai falar sim. O segundo, eu não tenho certeza. Parece meio contraintuitivo. Talvez, se eu lembrar de todos os conjuntos que eu estudei na minha vida sobre matemática que estou fazendo, todos os matemáticos na época de Zermelo, sei lá o quê, nenhum conjunto tem a propriedade que ele pertence a ele mesmo. Mas isso não significa que no teu mundo não existem essas coisas estranhas. Então, você não tem como usar isso, pelo menos por enquanto, para alegar essa coisa. Tua melhor tentativa seria esse bichinho lá. Mas não é garantido. Então, por enquanto, precisamos deixar uma mente aberta. Pode não acabar sendo um teorema com os axiomas que temos. Para demonstrar que é indemonstrável, eu deveria achar um mundo que satisfaz todos os axiomas que tenho até agora e não satisfaz isso. Isso é um homework. Ok? Vamos lá. Sim. Não, não. A gente assume o princípio da polaridade. Qualquer coisa que vai existir no universo vai ser chamado conjunto. Agora, o que significa conjunto é uma noção primitiva, a gente não vai definir. Nem o que significa pertencer. A ideia é que, a partir dessas só duas noções primitivas, de conjunto e pertencer, a gente consegue definir tudo que os matemáticos se importam e demonstrar coisas sobre os matemáticos se importam. Essa é a ideia de fundamentar. No mesmo sentido, que seria errado para perguntar a Euclides, mas o que é uma linha? E o que é um ponto? Geometria euclidiana usa ponto e linha como noções primitivas. Não fala o que são. Fala, vamos aceitar. E qual o predicado que a geometria euclidiana usa como primitivo? Não? Ser ponto, ser linha, e tem um predicado binário, vamos dizer assim. Não tem nada. Não, não, essa coisa que você está falando tem type error, é uma proposição. A coisa de primitiva que tem lá é o que significa pertencer numa linha. Então, não tem significado isso. Isso é uma noção primitiva. A partir dessas noções primitivas, você construa tudo. Você vai definir o que significa linhas paralelas, o que significa, sei lá, que esse triângulo faz essa coisa, sei lá o quê. Mas tem um vocabulário primitivo sempre e uns postulados de Euclides, que são os axiomas da geometria euclidiana, que são as coisas que não são demonstráveis no sentido de são os axiomas, tá? Ok. A mesma coisa acontece aqui. Onde que eu estou roubando aqui nesse desenho é que eu estou considerando que esses caras aqui, de fato, todos são distintos 2 a 2, mas, na verdade, eu não sei disso ainda. Então, só sei que esses dois são distintos. Então, se eu quero garantir... Quantos membros tem, pelo menos, no meu universo? 2. Eu não sei algo mais. Porque toda essa suposta nova coisa que você produziu aqui, talvez vai acabar sendo todos iguais entre si. Não sei. Não consigo demonstrar isso, ok? Mas, isso seria se eu tratar sobre o A. Então, será que, já que o interior, cara, aqui é o próprio vazio, será que não posso alegar sobre isso já? Se eu pegar esses dois, o que eu posso fazer aqui? São diferentes. Aqui não é o A um arbitrário A, é um A que eu posso aproveitar algo sobre ele, o próprio vazio, certo? Então conseguimos essa imagem lá também. Tem outros bichinhos lá que não estão nesses 3 pontinhos? Sim. Posso? Tem, quem? Aham, o Percebi quem? Dos 2 primeiros, vamos ver, certo? Então aqui também tem um cara
E agora a pergunta é, será que ele é igual a algum dos outros? Assim, falar não vale nada, certo? Pessoas estão supondo que ele é igual ao vazio, ok, já tem um candidato para mostrar comportamento diferente e não são iguais. Se eu tentar comparar ele com esse cara, vai ser o quê? Um argumento legal aqui é observar que a cardinalidade desse cara, supondo que eu entendo que isso não é cardinalidade, tá? Mas é zero. Todos esses caras têm como cardinalidade um, são todos singletons, enquanto esse cara aqui é um doubleton, certo? Mas eu posso complicar a situação e posso falar, ok, na verdade vou pegar o conjuntinho, vou aplicar o perset agora em quem? Vamos lá. Você já aplicou o perset? Um segundo. Essa construção aqui, está faltando algo. Está faltando justificar de onde que esses caras chegaram. Porque se eu escrever só assim, eu estou falando, oi, se você me dar esse empty set, esse vazio, eu vou conseguir esse bichinho. Tem dependências ainda, hipóteses abertas. Mas eu consigo fechar elas a partir de um axioma específico que é o empty set, exatamente. Então, olhando para isso, eu sei que eu garanto essa construção sem nenhuma dependência, não tem nenhuma folha aberta na minha construção, ok? Enquanto isso, eu quero deixar ele assim, porque a ideia é, ok, supondo que você conseguiu uma A, eu consigo esse singleton aqui, ok? Bem, o que eu estava falando, eu esqueci, sim, ok. Então, essa coisa toda, posso continuar aqui, falar, por exemplo, pega, sei lá, o vazio aqui, agora aplica o singleton aqui, conseguiu esse cara, aqui está errado, isso ninguém falou, e agora vou usar o perset nesses dois. Está errado? Estava certo, sim, ok. Então, na verdade, aqui, estou fazendo outra coisa agora. Ok, pronto. Tá certo agora? Ok, vou criar quem aqui? Um conjuntinho cujo primeiro membro vai ser esse cara. Uma maneira de não errar é essa. Ok, nos colchetes. E o segundo cara, ok, isso é fácil. Vai ser esse carinha aqui. Ok, quantos... novo membro esse? Novo também. Então, já tem um bocado de... tem uma infinidade de fato de bichinho já. Para trabalhar, bora já ver o próximo axioma, que é o de separação, que está falando para qualquer fórmula. A fórmula aqui seria o quê? Não, a gente não elaborou essa ideia de linguagem da primeira ordem, não precisa tanto. A ideia é qualquer coisa que associa objetos para próprio, nesse caso. Okay? Se você descrever algo que não tem a ver com teus interesses ou teus gostos, tipo, vamos considerar todos os bichinhos que são, os números inteiros que são legais ou são interessantes, ok? Não. Você vai falar primo, vai falar uma coisa que você consegue botar lá uma fórmula que descreve essa coisa. Por isso estou precisando dessa ideia de fórmula. E vamos ver como ele comporta. Está falando para qualquer conjunto com inicial que estou chamando de comum. W. Esse W vem de uma palavra, tipo, você pode pensar num world. A ideia é que você já construiu um mundinho dentro do teu universo de Zermelo, e a ideia é que existe um subconjuntinho lá, acho que aqui chamei de S, ok, o S é de subset, existe um L, vou escrever o L, tal que, vamos lá, a ideia é que aqui você conseguiu o conjuntinho W, você tem um critério phi, uma fórmula que separa teu universo dos legais e dos não legais. Aqueles que satisfazem, aqueles que fiam são os legais, aqueles que não fiam não são legais. E você quer falar o quê? Aqui são os legais, aqueles que fiam, certo? E o que você quer falar é que se você pegar qualquer conjunto W, você consegue considerar esse carinha aqui, esse subconjunto dele, que são os legais dentro do W. Como poderia denotar isso? Existe um L tal que exatamente vai ter o mesmo padrão. Para todo X, o X pertence ao L se é somente se algo. Tudo que escrevi aqui
papagaio, assim, padrão. Praticamente sempre vou usar dessa maneira. E o que eu vou falar aqui, então? Legal. X, exatamente. X pertence ao W e X, legal. X fia. Pelo incrível que pareça, essa foi a coisa mais gritante, a chave principal para o Zermelo resolver o problema de Russell. E eu quero ver agora por que isso resolve o problema de Russell. Efetivamente, o que isso está falando para ti é que você tem um conjunto e você quer considerar apenas aqueles tais que satisfazem algo, como você sempre fazia no teu set builder. No set builder, você fazia o seguinte, falaria o conjunto de todos os x tais que fiam. E a gente viu como que isso pode destruir o mundo a partir do paradoxo de Russell. Então, o Zermelo está falando, olha, o problema é que eu permiti você procurar x em todo o universo, que pode ser enorme e tudo mais. Na verdade, vou te obrigar, cada vez que você quer usar isso, essa ideia, vou te obrigar a começar num W que você já conseguiu garantir que é construível no meu mundo, não é uma coisa bizarra, estranha, não sei onde é, e solicitar o subconjunto dele de todos os legais. Então, a grande transformação que acontece no set builder geral do set builder de Zermelo é que te obriga a falar, ok, essa coisa precisa falar aqui qual conjuntinho já construído se eu quero traduzir o set builder geral para essa notação nova de Zermelo, seria eu falar que todos esses que a gente está vendo estão falando o conjunto de todos os x's do universo inteiro, tais que blá. Mas não temos algum axioma que está falando existe um bicho, seria o dual do empty set. Existe um co-empty. Existe um bicho tal que todos pertencem nele. Não tem isso, não. Então, não tenho acesso, pelo menos não parece que tenho acesso, numa universal, um bichinho que representa a coleção de todos dentro do meu mundo. Faz sentido? Eu, olhando fora do meu universo, eu posso falar todos os bichinhos do universo falam blá blá. Estou usando a grande ferramenta da linguagem chamada plural. Posso falar os habitantes do U falam isso sem ter um objeto que representa a coleção de todos eles e botar ela no mesmo nível com os outros. Não preciso disso, ok? Então, vamos lá. Essa coisa acaba... esse teorema, desculpa, esse axioma, acaba... me ajudem aqui. Sim, o separation. A pergunta a pergunta critical é: essa coisa mudou alguma coisa no meu mundo? Primeiramente, eu aceito isso. Quero ver os dois lados. O matemático recebeu a lista que vocês receberam. Aceita isso no teu coração se você tem um conjunto. Existe o subconjunto dele feito por exatamente os habitantes dele que são legais? Para qualquer definição de legal que você vai ter? Ok. Daria para comprar uma briga aqui. Dá para imaginar um cara que fala, não, peraí, eu gostaria mais de saber o que significa esse legal, certo? E como o procedimento para decidir, talvez, qual subconjunto de todos dele são legais ou não. Tem uma possível briga, mas vamos lá. Pensando na maneira mais padrão que você pode pensar, você vai falar, eu fiz isso milhões de vezes na minha vida, cada vez que eu escrevi todos os X's, pensei no A, tais que, blá, blá, eu fiz exatamente isso, não tem nenhum problema. Inclusive, eu fiz pior ainda. Eu fiz até isso, certo? Então, essa coisa não vai mudar na minha vida nada. Ok? Não vou comprar essa briga. Ok. A pergunta é, consigo, agora outro lado, consigo desenhar algo mais aqui? Será que ele enriquece meu mundo de alguma maneira? Tem algo, uma observação primeira aqui é a seguinte, esse bicho nunca vai criar uma coisa que não é subconjunto de algo já existente. Inclusive, eu gostaria de falar subconjunto, eu não tenho acesso nem no símbolo, nem na noção de subconjunto, basta eu definir isso. Então, aqui, uma coisa já para definir seria uma relação, a relação de subconjunto, que seria binária, certo? E a ideia é como eu vou definir isso, obviamente. O A é subconjunto de B, se é somente se estou definindo esse símbolo. Para todo xinho, se o xinho pertence ao A, então
x pertence. Bem, prestem atenção que só usei coisas que eu já tenho. A coisa primitiva que está importante aqui, certo? E coisas de lógica. Para todo, a setinha, então, ok? Então, tá. De boas. Matheus, responda uma pergunta agora muito importante. Tem gente fora querendo entrar? Ninguém? Obrigado. Então, a partir dessa definição, ganhamos um novo símbolo. Não é que agora, de fato, eu preciso mais símbolos, porque essa coisa foi definida em termos das coisas primitivas. Eu não vou enriquecer meu vocabulário primitivo. Vou só enriquecer meu vocabulário a partir de noções definidas, não primitivas. Okay? De fato, a teoria dos conjuntos que a gente está estudando aqui vai ser só baseada na lógica da primeira ordem e nesse simbolozinho aqui binário, como primitivo, nada mais. Sim. Um segundo. Antes de falar do separation, a pergunta é se eu sei o que significa o enunciado do teu teorema. 3 minutos atrás, eu não poderia nem compilar isso. Agora compila. Então, vamos lá, um teoreminha para demonstrar aqui, que não tem a ver com o que estou falando agora, mas como o André mencionou isso, o teorema vazio, subset de qualquer x. P-set ou power-set? Não tenho power-set ainda, calma aí. Estamos no dia 4, certo? Dia 4 só tenho Z de 1, 2, 3, 4. Exercício, demonstrar isso, ok? Aqui é um explícito para todo x, tá? Sempre aparecem livres. Para todo x. Isso. Por que eu estou falando que 2 minutos atrás não compilava isso? Não tinha o subset, ok? Agora tenho o subset. Defini essa coisa bem interessante, bem útil ter no meu vocabulário. Posso poder falar que é um conjunto e subconjunto de outros. Se eu não tivesse como definir, capturar essa ideia dos matemáticos subconjuntos, ninguém nem olharia nisso, certo? Não, precisa mais coisa, precisa subconjunto. Precisa não, porque eu consigo definir o subconjunto dentro dessa teoria usando o pertence, ok? Vamos lá. O que eu estava falando é se meu mundo mudou de alguma maneira, porque eu ganhei mais uma coisa. Então, uma observação é que esse bichinho só fornece subconjuntos de conjuntos já construídos. Então, cada vez que vou querer usar o separation, preciso fornecer duas coisas. Não exatamente binário, porque ele pega só um conjunto, mas eu preciso falar também com qual phi eu estou usando o separation. Qual é minha tesoura? Certo? Que vai separar o mundo todo de duas partes. Qual é meu W para ele finalmente fornecer essa parte aqui? Se eu dar só o conjunto, faltou o filtro. Se eu dar só o filtro, faltou o conjunto. Então, cada vez que eu invoco o separation, preciso falar, eu vou pegar esse conjunto, que eu já tenho, e eu vou pegar essa phi, e agora invoco o separation, e ele vai garantir para mim que esse subconjuntinho aqui, de fato, é construído no meu mundo. É um habitante do meu mundo. Então, se eu quero usar essa coisa, uma dúvida é qual vai ser a fórmula que eu vou usar, para qual fim vou usar essa coisa, e qual vai ser me ajudem aqui, o conjunto em qual eu vou aplicar para cortar ele e pegar a parte dos legais dele. Tá? Então, por exemplo, se eu usar o W como WS cara, tem alguma chance de conseguir um cara novo? Com certeza não. Enquanto esse cara, talvez inicialmente parece que tem uma chance de conseguir um cara novo. Quais são todos os possíveis caras que eu vou conseguir aqui? Quantos subconjuntos tem aqui? Peraí. O vazio é um subconjunto dele e ele mesmo é um subconjunto dele. Ok? Então, tem alguma chance de conseguir um novo cara tentando cortar esse conjunto? Não, ok? A mesma coisa vai ser aplicada para qualquer um desses ou qualquer outro que eu vou acabar definindo lá, certo? Verifiquem isso. Eu vou fazer o clicker agora, porque... não, desculpa, eu preciso o PowerSet. Eu vou falar qual é o PowerSet, o clicker é sobre o PowerSet. Então, o próximo conjunto, pelo nome dele, dá para adivinhar o que está dizendo. Está dizendo, olha, me dê qualquer A. Então, eu garanto que existe um certo P de PowerSet, estou pensando, tal que o quê? O mesmo para mim é de sempre. Tal que, para qualquer X,
o X pertence nesse conjunto se e somente se ele satisfaz o que ele precisa satisfazer para merecer o nome power set. Qual é isso? Não, só isso. Eu tenho acesso nisso. Tá? Não, obrigado. Ok? Então, faz sentido que isso é o famoso power set? Muito bem. E agora, posso falar o seguinte. Tenho novos conjuntos aqui ou não? Quais são esses novos conjuntos? Eu tenho um novo operador, então, esse power set. Eu vou, obviamente, querer introduzir uma notação aqui para poder chamar o power set assim. Ok? E a pergunta é, o power set de quem vai acabar sendo novo? Posso aplicar o power set nesse cara? Vou ganhar um bichinho, tal, que blá, 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 blá. Vou ganhar algo novo? Não. Já tem um cara que satisfaz essa coisa, vou acabar ganhando não. Então, qual vai ser um cara que eu vou acabar ganhando lá? Se eu aplicar o power set nesse cara, qual seria um argumento que parece bom para falar que, opa, esse cara é novo? Até agora, nossas únicas construções que tinha eram as seguintes. Uma que construiu algo de cardinalidade zero, chamada empty. Uma que, na verdade, era até implementada por mim, teorema, que construiu algo de cardinalidade 1, que era o singleton. O Perset, cardinalidade não. Cardinalidade não. Não, de jeito nenhum. A cardinalidade do operador de Perset, o fornecido pelo Perset, qual a cardinalidade dele? Não. 3? Maior cardinalidade mais um. Maior cardinalidade. Não, a cardinalidade. Os bichinhos que o Perset. Cardinalidade dos bichinhos que o Perset construa, qual é? Não é 2. Resposta errada. Jamile? Não, peraí. A cardinalidade. Quando você vai aplicar isso no A e no B, você vai construir esse cara. Qual a cardinalidade desse cara? Não estou lindo esses, calma aí. Não. Não é 2. Por que não é 2? É até 2. Tá? Pode ser iguais. Não é 1, porque pode ser distintos, não é nem 1 nem 2. É até 2. É 1 ou 2. Por que não é 0? Não tem como construir esse cara vazio. Eu sei que o A pertence lá, então o vazio não é. 0 não é. Então, a cardinalidade do peso é até 2. O meu ponto é o seguinte: todas as construções que tem aqui, ou construam coisas de cardinalidade 0, ou de 1, ou de 2. E o separation pega algo já construído e constrói um subconjunto dele. Então, a cardinalidade vai ser menor ou igual de qualquer uma delas. E então, todo o meu mundo, a partir desses axiomas, garanta, não estou falando que não tem, pode ter coisas finitas, não sei, mas não são garantidas a partir dos axiomas que eu tenho. Então, a partir dos axiomas que eu tenho, as cardinalidades únicas que eu posso já construir coisas para observar elas é 0, 1 e 2. Agora, se eu aplicar o power set de uma coisa que tem 2, eu estou com esperanças que eu vou conseguir achar um novo cara lá. Então, a pergunta seria, se por acaso o power set... Tentem demonstrar isso. Tem algo interessante aqui. O power set desse cara é novo. Não seria aceitável todo esse papo de uma maneira rígida, porque estou falando de cardinalidades e não definir cardinalidade. A única coisa que definir são essas que são primitivas, que não vamos definir. Como é? Não, toda a ideia é tudo que vamos querer fazer. Se a gente quer merecer um nome, estamos fundamentando matemática a partir dessas ideias, não podemos sair disso. Se eu sair até para para o outro lado da rua para fazer alguma coisa e voltar, já era, não tenho direito de falar nada disso. Então, precisa ser tudo demonstrado a partir dos axiomas e das coisas primitivas que temos. Então, eu tenho o power set agora também, e antes de botar o próximo, que seria o union set, eu aplico, sim. Vamos ver quem estava prestando atenção até agora. É engraçado essa pergunta.
Quantos axiomas temos encontrado até agora? E as respostas são A, B, C. Encontrado, não estou falando aqui olhar para baixo, certo? A gente está aqui, tá? Então, as respostas são 0, 4, 5, nenhuma das de cima. Quantos axiomas temos encontrado até agora? Na nossa lista de axiomas. Não no papel, até esse momento da aula. Vamos ver quem está prestando atenção. 0, 4, 5 ou nenhuma das... Não sei. Pode ter. Como é? Até essa linha, até esse momento, quantos axiomas a gente aceitou para essa aula? 0, 4, 5 ou nenhuma das de cima. Olivia, André, Felipe, Luiz, Rian, Jamile, dedos. Heitor, Yasmin Pinheiro, Francisco, Breno, Yasmin Giordano, Matheus, Débora, tem mais? Otto, tem mais? Tá bom? Alguém que não foi escaneado? Yuri, algo mais? Como é? Não, deixa eu ver. Felipe 2L, foi mal. Sim. Faltou mesmo outro Felipe. Ok. Vamos lá. 0. Votaram 0. 1. Achou. Não, desculpa. 2 responderam 4. 12 responderam 5. E 1 respondeu não vê a boca, pensando que talvez é pegadinha. Ok. De fato é pegadinha a resposta. Segundo o teorema, eu perguntei axiomas. Qual a pegadinha? Qual a resposta certa? Chute. Como é? Boa coisa, isso seria a pegadinha meta também. Não, de fato deveria ser as opções. Segunda pegadinha poderia ser aqui 6, mais uma resposta. Também não seria certa a resposta 6. A resposta certa é infinitas. Por quê? Não, tudo bem. Por quê? Porque parece que na verdade a gente só viu 5, mas cadê as infinitas? A pegadinha é essa palavra-chave aqui. O esquema, quando a gente fala esquema de algo, na verdade é um gerador desse algo. Não um axioma isso. Desculpa, não parser. O separation não é um axioma. É um gerador de axiomas, um para cada phi. Faz sentido isso? Isso é questão de uma, vamos dizer, limitação de lógica que estamos usando por dentro da primeira ordem, que não nos permite falar para todo fim, proposição, blá blá. Você está quantificando as coisas dentro do teu mundo dos conjuntinhos e não pode quantificar com ordens maiores. Então, nesse caso, seria errado. Na verdade, aqui também costumo usar isso, não sei por que não fez isso aqui. Precisamos decorar isso como fizinho para falando o ZF6, não, desculpa, não é 6, né? É o 4. O 4, precisa um fizinho aqui. O ZF4 não é um axioma, é uma família infinita de axiomas indexada pelas proposições unárias. A lógica que estamos usando normalmente, junto com a teoria dos conjuntos, é o que é chamada lógica de primeira ordem, e literalmente a palavra primeira ordem não está te permitindo quantificar sobre subconjuntos de coisas, ou coisas de ordem maiores, certo? Da maneira que a gente está mais acostumado aqui, a gente pode falar para toda coisa, para pro, já estamos trabalhando num fundamentos que nativamente é de ordem superior, certo? Mas nesse sentido, eu tenho uma família infinita de axiomas de separação. E por isso é chamado esquema. Se vocês prestarem atenção, tem mais um, que também é esquema, que ele também precisa de uma coisinha que para cada escolha dessa coisinha vai virar um axioma, certo? Então, não temos só 5 axiomas. E aqui poderia falar, mas talvez você consiga achar outra maneira. Sabemos e demonstrado que não tem como axiomatizar essa teoria em cima de teoria da primeira ordem usando uma quantidade finita. Você necessariamente vai precisar uma infinidade de axiomas. Então,
para isso que, para Zermelo que está tentando falar, peraí, é só aceitar 9 axiominhas aqui, sei lá, na verdade não são todos eles aqui, por isso tem o F lá também, de Frankel, mas enfim, uma listinha pequena de axiomas para aceitar. Na verdade, lá escondida uma infinita coleção de axiomas para aceitar. Só que alguém poderia falar, tudo bem, aceito todos eles, por que não? Na minha vida, sempre fiz coisas parecidas, assim como esse separation, que tem uma infinidade de axiomas. Não vou parar agora só para comprar uma briga com o Zermelo, ok? Bem, vamos continuar por uns minutos, já que todo mundo está ok aqui com essa ideia de fazer a aula extra, que perdemos para não se afogar. E estamos no próximo axioma, no Union Set. Sim, vamos lá. Antes de chegar no Union Set, uma coisa que gostaria de ter nas minhas ferramentas é que, obviamente, eram interseções e uniões. Interseções grandes e uniões grandes. E eu gosto dessas coisas porque tenho usado a minha vida toda. Se uma suposta teoria dos conjuntos não me permite fazer essas coisas, não vou olhar nela, certo? E agora a pergunta é, você consegue com os axiomas, teoremas e tudo mais que você tem definir essas coisas? Porque se você não consegue, você vai precisar de novos axiomas para garantir pelo menos as coisas. E tenho mais, certo? Eu tenho a diferença simétrica, tenho a diferença não simétrica, certo? A diferença, o complemento relativo, como a gente fala, e tudo mais. Tenho várias operações aqui que, se a teoria não conseguir falar sobre essas coisas, vou jogar fora. Então, desafio para vocês agora, sem olhar em nada, obviamente, isso é sempre válido, implementar isso, definir isso. Interseção? A interseção. O que significaria a interseção? Vamos lá, qual seria o teorema? Quando eu falo de vender algo, é um teorema. Qual seria o enunciado? Precisamos praticar essa parte. Não quero saber como resolver, estou perguntando qual é o enunciado. Não dicas para a demonstração dele. Ok, vamos lá. Para todo A, para todo B, um uzinho de união, pequeno, não ser universo, certo? Tá o quê? Para todo X, tá o quê? Começa a mesma história. Para todo X. Não implica. Ok. Equivalente a... Muito bem. Vou apagar toda essa coisa aqui. Não, o U não vem da palavra... ok. Foi mal. Eu falei U de união. Oi. Tudo bem, tudo bem. Seria izinho, era de interseção? Gostei. Eu estava pensando em união naquele momento, obviamente. Um segundo. Vou usar D. Não, C. C. Vamos ver por que eu C. C somente se X. Alguém pode demonstrar isso? Qual seria uma arvorezinha de construção? Onde começaria? A minha árvore precisa fornecer, no final das contas, esse Czinho. Eu sei qual é o nome dele. Seria a interseção de A e B. Preciso construir isso. A pergunta é como que eu vou fazer isso. Um segundo. E quais são as folhas que são permitidas para ficar abertas? O A e B, porque essas são dados para mim. Para qualquer A, qualquer B, mostra como construir esse cara aqui. Então, aqui pode ter várias coisas. Pode ter vários A's aqui e vários B's, ou nenhum deles. Mas se tem outra coisa aberta, eu não demonstrei isso. Demonstrei se você me dar mais coisas, eu consigo isso. Ok? Bora lá. Então, aqui seria o quê? Yasmin, fala o que está falando. Não? Quem está falando? Como construir isso? Ok, sim. Vou te falar. Ok. Aham. Ok. Não sei. Você falou uma linha, por isso eu botei uma. Mas no caso eu ia colocar que a gente tem 5 vitórias para iniciar. Não, peraí, ok, vamos lá. Uns minutos. Cada um tentar construir essa coisa e quando escrever no papel, levantar a mão, tá? Vou dar uns minutos. Dúvida? Não, ideia não quero saber. Dúvida, quero.
Como é? É uma árvore. A maneira mais simples para comunicar construções são essas árvores. E, obviamente, para cada regra que vocês vão usar aqui, cada linha de construção, eu preciso saber no lado qual é o axioma ou o teorema que você está usando. E se esse axioma ou teorema tem argumentos, preciso saber quais são os argumentos. Luiz, tu pode ver se tem alguém tentando entrar? E não? Ok, coisa boa. Alguém? Não dá para construir a interseção? Se não dá para construir a interseção, precisaremos próximo axioma. Intersection set. Para dado qualquer A, qualquer B, é garantido. Mais difícil a forma da árvore. Um segundo, quero argumentar o seguinte: se você tem de fato uma receita invocando só as construções permitidas pelos axiomas, passo por passo fazer essas coisas, virar isso numa árvore deveria ser a coisa mais simples que tem, mas vamos lá. Ok, vamos lá. Essa receita seria o quê? André, falei. Eu acho que a ideia de nós três é a mesma, mas o separation de x sendo o dado Peraí, eu tô falando, o separation com qual fim? sendo x pertence a b e o dado sendo o a. X pertence a B, é isso? E qual W? O A. O S seria o A interseção B. E o S seria quem? A interseção B. Como assim o S? Ah, o fornecido pelo separation. Ok. Um segundo. Por que? Ok, agora eu quero entender algo. Qual a dificuldade de escrever isso numa forma de árvore? Não faço ideia. Qual foi a coisa qual o conjunto que você está usando lá para usar isso? Para usar o separation, precisa um argumento de fórmula. Vamos deixar isso para depois, porque no final das contas é uma infinidade de axiomas. Então você vai escolher qual dos axiomas você vai usar, escolhendo qual a fim. Mas essa coisa você construiu algo dado um outro conjunto. Qual conjunto vocês usaram aqui? O A. Ok. Então, a partir do A, invocando o separation, você vai falar daqui a pouco qual separation deve fazer isso. Você vai construir quem? Essa, sim. Precisa só falar aqui qual é o φ. O φ de x é x pertence B. Obrigado. Ok? É essa a árvore. Qual a complicação disso? A complicação foi que começou com 2 lá em cima. Eu achei que ia ter A e B aberto. Isso sujou nosso coração. Ok, tá, beleza. Ok, tá. Sim, tá certo. Ok. Ou seja, conseguimos essa parte. Agora, pergunta, será que conseguimos essa parte também? A interseção grande. Se eu perguntar a outra, vocês vão roubar. Vão falar, não, qual seria uma meta
espertinha resposta de Enem. Podemos demonstrar a união? Tá escrito. Onde? Aqui? Lado da união. Aí, ó, do lado da união. Tá falando isso? Isso. Não, não, nada a ver. Isso é o... esse é o Percept. Não. É outra coisa unir dois conjuntos, outra coisa botar eles juntos para formar um conjunto, certo? Cuidado. Qual seria a resposta espertinha? Fala. Sim, fale. Isso é uma resposta muito ruim. Pois é, o próximo, o spoiler foi, a gente viu o próximo chamando axioma. Se fosse possível, provavelmente, a gente teria botado isso como teorema. Não queria vender mais um axioma para comprar mais possíveis brigas, certo? Então, mas não tem intersection set por justa causa, certo? Então, mas isso seria resposta espertinha. Uma demonstração mesmo seria eu conseguir achar um universo. O que significa universo? Eu vou construir meu universo, certo? Que satisfaz todas essas coisas aqui, até aqui, em qual achar dois bichinhos A e B que não tem ninguém representando a união deles. Se eu conseguir fazer isso, eu vou falar, ok, então de fato isso precisa ser axioma. Uma meta-demonstração. A gente já viu várias coisas, demonstrar não demonstrabilidade de algo. Então, não é uma coisa que vamos fazer aqui nesse momento, quero só ver como que poderia implementar a interseção grande de alguém, né? Interseção grande de coisas. Lembramos o que seria, vamos lá. Qual seria então, o enunciado aqui? Vamos lá. O enunciado de... Cadê o enunciado que está fazendo agora? Sim. Alguém vai falar para mim por que escolhi a palavra C aqui? O nome C? Não, isso seria terrível, porque o C... Seria terrível, porque o C não tem o mesmo... Inclusive, isso dá uma agonia que eu não quero usar o C. Mas, por outro, existe um motivo para esse C? Conjunção, certo? Eu queria defender o C tanto que, na verdade, mudaria o A e o B para X e Y, ou para U e V, sei lá o quê. Mas, enfim, vamos deixar assim. A ideia é conjunção aqui. Então, esse teorema foi demonstrado. Vamos lá. Próximo, que seria a interseção grande. Será que conseguimos ou não? Como vou descrever a interseção grande como teorema? Alguém? A interseção grande é a operação unária. Então, meu teorema precisa ter a forma para qualquer A. Eu garanto um blá que faz isso e aquilo. Para qualquer A, existe uma mi, ok? De interseção, essa vez. São grande, ok? Tá o quê? O que ele precisa satisfazer? Para todo x. O x pertence nesse i. Se é somente se. E por isso seria um nome bom esse U, porque lembraria o que é U. Quem falou U foi essa Yasmin. Por que tu falou U? Ok. Ok. Por que seria defensível esse U aqui? Não uma conjunção agora? Ok. Universal, quantificação universal, certo? Ok. Mas vamos deixar de interseção. Tá ok? Para todo X, para todo... Falem aí. Eu gostaria de falar... O que eu queria falar seria o seguinte, para todo... como vou chamar esse cara? Sei lá, Ezinho no A. O Ezinho pertence ao X. Ok? É isso que eu quero escrever. Se eu lembrar agora, ok, a gente não está dando a lógica da primeira ordem, aí não, isso não é uma fórmula, porque tem essa bagunça lá para todo existe blá blá, mas eu consigo transformar isso. Seria para todo como vou transformar isso? Muito bem, é uma aplicação escondida aqui. Se o E pertence ao A, então o E pertence ao X. Talvez. Estou bugando alguma coisa aqui?
X potencial. X potencial e potencial. O X, um segundo, o X pertence na interseção, significa que o X pertence em todos os membros do A. Então, para todo membrinho do A, o X, ok, muito bem. O X pertence neles. Obrigado. E aqui tem algo erro também? O mesmo, né? Ok. Ok. Como que eu vou conseguir isso? Começar com o A. Como é? Começar? Deixar o A, né? Ok. Eu tenho... ok, vamos lá. A ideia que aconteceu antes era a seguinte. Eu tinha o A, gostaria de pegar o e o B, gostaria de pegar a interseção deles, eu falei o quê? Esse é o B. Falei, ok, considere como W o A. Poderia ter escolhido o B também, né? Considere esse cara como W e agora filtra o mundo inteiro para aqueles bichinhos que pertencem aos dois. E você agora está olhando só dentro do laranja e você fala quais membros aqui pertencem tanto A quanto B, esses carinhas aqui. E olha que você conseguiu a interseção, ok? Agora, teu A tem como membros, teu A ideia é intersetar todos os membros do A, certo? Então, teu A aparece assim. Não sei como parece. Você quer, no final das contas, e essa coisa pode ser infinita, você não faz ideia nenhuma, você quer, no final das contas, esse carinha aqui. Qual conjunto você vai usar para conseguir esse cara como subconjunto dele? Quais todos? O W precisa ser um conjunto com todos. O W, você vai falar com esse W e essa phi, eu aplico o separation. Estou falando para com quais conjuntos você vai fornecer o... Inclusive, um segundo, tem um detalhe aqui que vamos descobrir agora. Mas com qual conjunto você vai aplicar, qual vai ser teu W e qual vai ser tua phi? Para aplicar. Se você quer usar o separation, talvez você quer fazer outra coisa. Mas se para usar o separation, você precisa escolher um W. Agora, se você escolher como o W será o A, tem um problema. Porque você quer ficar com esses bichinhos aqui, mas esses bichinhos não são membros do A. São membros de membros do A. Não é? Entendi. Mas não tem união. Então, tem esse desafio. Se eu pudesse unir todos os membros do A, cairia esse conjuntinho aqui na minha mesa, e eu falaria, beleza, agora eu vou usar separation com esse W, eu vou usar como phi qual fórmula. Phi deve ser meio fácil entender qual fórmula seria. A fita é essa aqui, exatamente. Opa. Né? O X é legal, se pertencem todos. X, essa ia ser essa ia ser a phi de quem? A phi de E, né? A phi de E, pronto. A phi de E, defino a phi de significar exatamente... Não, a phi de E não. Phi de X, phi de X, tá certo. Ok, phi de X é exatamente essa, ok? Então, a phi não vai ser o problema. O desafio aqui é achar o mundo. Há várias vezes que quero usar o separation, o problema, a dificuldade é achar um inicial mundo para cortar. Outras vezes, o desafio é descrever o filtro que vai cortar o mundo, ok? Deixa vocês pensar como podemos resolver isso, e se podemos resolver isso com os axiomas que temos até agora. Grande homework, importante como para a próxima, isso seria um dos destacados. Mas vamos já conhecer o próximo, porque está passando o tempo. E o próximo vai deixar esse bem tranquilo, porque se eu tenho union, prestem atenção, esse union set aqui é união binária ou unária. Unária começa com um para todo. Para todo A existe um set, certo? Tal que ele merece o nome union do A. Union grande do A. Então, se eu tivesse isso só para voltar para terminar essa coisa rapidinho aqui, para conseguir adicionar esse cara na minha lista também, esse cara, eu posso usar o union, união, para falar, ok, pega o A, forme a união do A partir do union set. Agora, use esse, o separation com qual phi, essa de blá 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 pertence para todos, e agora você chegou na interseção do A. Ok? Faz sentido? Ok. Cuidado, tem uma coisa para tomar cuidado aqui. O que acontece se o A é vazio?
eu vou proibir o A ser vazio. Então, o teorema que eu vou ter aqui não era esse que eu estava tentando conseguir. Inclusive, a gente conhece quem deveria ser a interseção do vazio. O universo, certo? Então, se eu permitir, de fato, ter a interseção ser aplicada no universo, o único conjunto que mereceria nome seria um conjunto aqui, que seria a representação como coleção do próprio universo, certo? Seria a representação desse cara aqui. Não é imediatamente problemático você falar que eu vou estudar uma teoria dos conjuntos onde elas admitem um certo representante que representa o próprio universo. Tem teorias de conjuntos que permitem isso. Acaba sendo um teorema da teoria dos conjuntos que não existe um conjunto universal e a demonstração acaba... Você poderia usar isso tanto pelo paradoxo do próprio Cantor a partir das cardinalidades que a gente viu, ou usar um argumento como o do Russell, e isso é simples fazer e a gente vai fazer isso, mas nesse momento eu quero só observar que eu não tenho como garantir o universo e já estou dando spoiler, vai acabar não existindo um conjunto universal aqui dentro. Então, o teorema que eu vou querer demonstrar de fato vai ser para qualquer A que não é vazio, blá, 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 blá. Então, essa coisa aqui vai acabar sendo para todo A diferente do vazio, certo? Ou, para falar de uma maneira mais positiva, para todo A habitado. E todo o resto, blá, 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 blá. Ok? Isso já vai dar uma dica para como talvez você conseguiria fornecer a interseção grande, mesmo sem eu te dar a união. Mas se eu te dei a união, então temos a união agora. A união binária deve ser super simples. Como vou conseguir a união binária? Seria essa aqui. Qual seria o teorema que quero demonstrar? Novamente. Alguém? Vamos lá. Para todo... Pronto, é binária. Então, para todo A, para todo B, existe a união, tal que é para todo X. X pertence na união, se é somente se o X pertence ao A, ou X pertence ao B. Disjunção. Mas um lado tem D e do outro tem U. O X... Ups. Ok, estava pensando... Estava na dúvida, disjunção, união, qual palavra vou escolher? Escolhi disjunção no início, depois troquei na minha cabeça a união. Não, D, isso, agora está certo, ok? Como vou construir isso rapidinho? Muito bem, vou pegar o A e o B, vou aplicar primeiramente o pair set para conseguir o AB. E agora eu vou falar, pega o union set desse cara e acabou. Esse é o que a gente escreve assim. Tá? Faz sentido para todos? Ok. Então, estamos... E tenho ferramentas, agora que tenho introduzido todos esses símbolos aqui, eu poderia falar, ok, é só aplicar exatamente esse cara aqui. O union do AB é definir a uniãozinha B. Estou definindo isso para ser isso, ok? Acabou, bem simples. Ok. E chegamos no último axioma para hoje, que seria o axioma de infinidade. E... a pergunta é, na verdade, ok, primeira coisa, para eliminar uma saída bem fácil para a próxima pergunta, que poderia ser duplicate também, mas não é. A pergunta óbvia é se eu consigo construir conjuntos infinitos. O primeiro problema é que eu não sei o que significa finito ou infinito. Na verdade, eu sei no meu coração, mas eu não defini esses termos. Então, não faria sentido escrever aqui como teorema, supostamente, dessa teoria, e falar que existe X finito, ou existe X infinito. Não tenho essas palavras. Também não tinha subconjunto, mas eu consegui muito facilmente definir a palavra subconjunto dentro do meu mundo, então ganhei essa palavra, agora posso usar nos meus teoremas, nos meus enunciados. Mas sobre finito, infinito e tudo mais, eu não defini isso ainda. E o desafio é muito maior do que subconjunto, tanto para infinito quanto infinito. E seria errado pensar que eu preciso definir um para ser necessariamente a negação de outro. Talvez, se você conseguir definir um dos outros, você vai ter uma saidinha fácil, falar, ok, finito vai significar isso, e agora infinito vai significar não finito. Ou infinito vai significar aquilo,
infinito vai significar a negação disso. Beleza, se você conseguir um dos dois, você pode definir outro como negação, mas você não tem essa obrigação. Etimologicamente falando, seria estranho, mas a gente já conhece outras quebras de etimologia matemática, então não seria tão revolucionário quebrar essa etimologia. Alguém tem uma ideia, assim, palpite, como poderia definir uma... Só para perceber a dificuldade, o que significa infinito? Nem vamos falar do infinito, que pode ser mais difícil ainda, mas, assim, finito. Quando é que eu vou chamar um conjunto finito? Ideias, mãos. O A é finito se é somente se, blá. É preciso falar uma coisa blá lá que faz sentido, né? Quando é? Ok, nesse caso eu vou cobrar o que seria infinito. Se você falar não finito, caímos num loop tijoloso, assim, aham. Tem que usar uma ordem ou outra ideia. Existe um natural N, tal que é a cardinalidade de um conjunto igual a N. Qual o problema com essa definição? Não tenho cardinalidade, pior ainda, não tenho nem naturais. Como assim natural? Quem é natural? Você vai falar qual conjunto aqui é os naturais. Para falar, existe um habitante desse conjunto. Eu não tenho aqui um bichinho, pelo menos por enquanto, para os naturais. Okay? Não, nem sei o que significa ordem. Todas essas coisas precisam definir. Não, dois problemas. Ou são coisas que eu não garanti que existem aqui dentro, objetos, ou são noções que eu não defini ainda. Sobre ordem, não, mas ordem, na verdade, é bem fácil definir, mas como usaria a palavra ordem sem usar algo do tipo naturais, ou sei lá, ok, você tem uma relação de ordem, como você vai, qual ordem você vai usar, como você vai usar para definir o que significa finito? A gente poderia tentar, ele é finito se para todo o subconjunto dele ele tem um subconjunto. Como assim? Para todo o subconjunto desse conjunto, o subconjunto tem um subconjunto. Mas isso seria válido até para alguém infinito? Isso não tem... Então seria infinito, não? Não, necessariamente não. Porque você vai precisar de uma infinidade para todos lá. Isso não vai compilar toda a definição. Você vai descer só um nível de chaves, certo? Pode ter, considera, sei lá, os doubletons, os singletons de cada natural. É verdade que para qualquer subconjunto que você tem lá, para cada elemento que você tem lá, tem subconjuntos. Certo? Mas daí, esse é infinito. Se eu cortar, pegar só 1, 2, 3, também tem. E esse é infinito, certo? E não posso dizer para todo subconjunto o seu subconjunto é infinito. Você acabaria dando uma definição circular, mais ou menos, cuidadosa, recursiva. Não é tão ruim isso, peraí, mas ainda não temos recursão. Vamos acabar tendo recursão também aqui. Vamos lá. Outras ideias. Não, vamos esquecer. Então, o desafio não tenho nem finito nem infinito. Então, mas no meu coração sei o que essas coisas significam. E deveria ser meio óbvio que com as construções que tenho até agora, não consigo cardinalidades. Quais cardinalidades eu consigo? Se eu estou pensando como o mundo, na verdade, é um mundo matemático e como construções só aquelas que eu tenho até agora. Cardinalidade zero eu consigo? 1, 2. Usando o power set. Calma, não. Usando o power set, quais cardinalidades eu vou conseguir? Não, bem pior que isso. Naturais? Porque o power set, se eu aplicar o power set, sei lá, no vazio, qual cardinalidade que o power set fornece? Em forma geral, se ele receber uma coisa de n, ele fornece 2 elevado a n, por isso que é chamado power set, ok? Pronto, potência. Então, se você começar no vazio, aplicar esse operador lá na área de power set, você vai até pular certas cardinalidades. Você vai conseguir, se eu falar que ele é um conjunto com pelo menos 500, beleza, você vai conseguir, mas na verdade nem 500 eu ia botar aqui, vou pegar quem? Porque, por exemplo, 8 é uma potência de 2, mas você não vai pular, porque você vai conseguir as 2 elevado a n. Porque começando no zero, o 2 elevado a isso é quanto? 1. 2 elevado a isso? 2. 2 elevado a isso? 4. E 2 elevado a isso?
16, certo? E depois, então você vai 256, você vai pular, não é nem todas as potências que você vai conseguir se você ficar iterando só a potência. Mas se eu falar um desafio para você falar, olha, quero pelo menos 200, uma cardinalidade que no mínimo 200 consegue, aplica o power set, você vai superar isso, conseguir um conjunto de 256, vamos dizer assim. Dos conjuntos que você entende, a maneira que você entende normalmente de matemática quando você pensa em conjuntos. Ok? Mas talvez tem buracos. E agora, se o desafio é acertar um conjunto com cardinalidade 7, o que tu vai fazer? Consegue ou não? Vamos fazer a união. Pode fazer tudo que tem até agora. Você vai ter que unir um conjunto de 4 com 3 conjuntos de 1. É muito. Oh, entendi. Talvez dá certo, mas você vai precisar fazer muito trabalho para garantir o quê? Que a união é disjunta, certo? Muito simples, muito, de uma maneira muito mais simples para conseguir um conjunto com cardinalidade 7. Alguém? Essa é cardinalidade 1. Desafio. Construa um. Ah, É a união do conjunto com o power set. Aí você vai unir assim de junto. Então, entre o símbolo do entre, o símbolo do e assim de junto. Aí chega lá. Tudo junto. Chega nisso. não, não, entendi a ideia. É muito simples. Em vez de pensar que eu vou andar até chegar no 7, faça algo muito simples que supera o 7. Faço fi. Isso. Faça algo para um conjunto que tem cardinalidade maior. Você consegue bem facilmente um com cardinalidade. Eu falei 7? Ok. Cardinalidade 16. Qual seria? O Porsche, do blá, blá, do vazio, aquele que tem 16. Poderia pegar mais, mas o 16 é suficiente porque, ok, pronto, vou trocar meu desafio. Não 7, 15, mais fácil. 7 também daria certo. Faça a coisa do 16 e agora aplica um filtrinho que vai jogar fora um carinha. Qual seria um filtrinho bem simples para jogar um carinha? Que o X é diferente do vazio. Quem vai ficar? O vazio vai ficar... Quais são esses 16 membros do Porsche, blá, blá? É o vazio e mais 15. Então, aplica um filtro que fala legais são aqueles que não são vazios. Aí você ficou com 15. Okay? Então, você, de fato, o seu jogo que é para você decidir se você vai participar ou não, é que o teu inimigo vai escolher um natural N. É você precisa construir um conjunto com essa cardinalidade. É jogável, é ganhável. Escute esse N, aplica power set até superar o N e aplica depois um fio. Agora, por exemplo, o seu desafio era 7. Ok, vai dar trabalho, mas dá para fazer, porque é tudo finito. Você ia falar o quê? O que significa legal? Legal significa que não é nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, blá, blá. Vai jogar fora, sei lá quantos. Eu falei 7, faltam quantos? Eu tenho 16? Ninguém quer me ajudar? 9. Tá, então, legal significa que você não é um desses 9. Pronto, é desses 9. Acabou, certo? Então, com as ferramentas que temos, conseguimos cardinalidades arbitrariamente grandes, ainda mais qualquer uma finita, isso ainda mais mesmo, porque não, arbitrariamente grande eu já tinha só com o power set, mas eu tenho um problema se falar 3 para mim ou 7 eu não tinha como, mas de fato eu consigo isso também. Eu não consigo garantir a existência de nenhum conjunto infinito, ok? E esse axioma chega aqui e não fala algo, ele não tem como falar existe um mi que é infinito, porque não tenho essa palavra, o que significa infinito. Mas está falando algo que, se olhar para ele, com meu treinamento só matemático, vocês devem concordar que qualquer conjunto que satisfaz essa coisa lá deveria ser infinito, só poderia ser infinito. Não é o infinito, ou um único infinito, mas com certeza tem uma infinidade de membros. Então, o matemático que está olhando para essa lista para ver se concorda com o coração dele, ele vai verificar para será que existe um mi que satisfaz tudo isso estranho que está falando lá? E o que está escrito aqui sobre esse I? Está dizendo o seguinte: existe. Ok, esse I vem, obviamente, vem a partir da palavra da infinidade. Existe um Mi. Então, é o segundo axioma só que temos que já fornece algo sem receber. Tá? O primeiro era do vazio. Então, o primeiro, na verdade, forneceu um cara de cardinalidade 0 e esse vai acabar fornecendo um cara de cardinalidade infinita. Existe um I, tal que
faz as seguintes coisas. Primeiramente, o vazio que você conhece é um dos membros dele, então já sei que ele é habitado. Okay? E ainda mais, para qualquer bichinho dele, eu posso escrever essa anotação, vocês entendem? Para todo X nele, em vez de falar para todo X, se o X pertence no I, então blá blá blá, é uma aplicação escondida aqui. Para todo X no I, o X maisinho também está no I. Pois é, não falei o que é X maisinho, ok? Então, preciso falar o que seria esse X maisinho para essa coisa compilar. E tem várias maneiras. O Zermelo mesmo falou que o X maisinho, ele nem falou o X maisinho, para Zermelo isso significa o singleton de X. Agora, se eu reler o que está dizendo lá, estou dizendo, existe um I, tal que o vazio pertence nele, e para qualquer membro dele, qualquer membro do I, o singleton desse membro também pertence no I. Como a gente chamaria isso com o vocabulário que a gente aprende aqui em francês? Como é? Não, não tem nada a ver com indução. Não, tem algo a ver, mas não tem indução aqui. O quê? Qual a propriedade do I que eu estou falando aqui? Eu vou me demitir se ninguém responder isso. É que a gente viu agora ou que a gente viu em FC2? A gente viu esse FC1, FC2, demais. Ué? Não é questão de que parece. Eu quero uma coisa que posso falar, pronunciar isso de uma maneira legal. Para quem pegou FC1 ou FC2, entenderam o que eu estou falando sem escrever essa formulazinha. O I não é uma função para respeitar ou não respeitar algo. Então, a palavra legal aqui. Eu não quero me demitir ainda. Eu acho que a sua pergunta que não está passando, nem a resposta. Minha pergunta é super clara. Descreva isso para quem estava prestando atenção em FC1 e FC2. Até agora, numa maneira que não usa esses símbolos estranhos de lógica. De uma maneira mais curta, mais legal, mais coração. Como posso traduzir essa parte que sublinhei? Não? Um segundo, isso tem um typero enorme, bizarro. Posso escrever aqui powers, a palavra powers, isso vai ter typero com uma conjunção dessa coisa da palavra power set, não sei do que está falando. Quero algo para substituir a parte que sublinhei lá. Parece a definição dos naturais. Parece. Sim, natural superior. Toda coisa que sublinhei lá, ela é uma informação sobre quem? Oi, não tem X lá, concordamos? Porque é quantificado. Ok, então é uma coisa que o I faz. É o quê? Isso é o que significa contável? Isso é o que significa contável? Aí, não, realmente ninguém vai falar isso. Okay. E é algo. E é o quê? O que significa isso que está falando? Como é? Não. Tá, um dia vamos demitir. O que eu falei não vai ser verdade. Então, e maisinho fechado. Ninguém falou nenhuma palavra que começa nem com F para falar, dar a dica, começou bem. Pois é, não tem nada a ver, ok? Respeitar é uma coisa, função, que, tá? Isso é um conjunto, ele é mais fechado. A pergunta é o que significa maisinho? Então, para Zermelo, maisinho significou isso, ok? E visualiza isso como o próximo conjunto, no certo sentido, sucessor de um conjunto. Von Neumann deu uma outra possibilidade aqui, a gente vai ver as duas, que ela tem uma propriedade bem interessante aqui, que foi o X unido com o próprio X. Não importa tanto qual você vai pegar aqui, você poderia falar que tem duas versões do ZDF7, ok? A versão Zermelo, a versão Von Neumann, e você pode fazer mais. Então, se você quiser trabalhar de uma maneira agnóstica, você precisa perguntar o que eu preciso saber sobre esse operadorzinho maisinho lá, ok?
Mas nesse papel, que já que estou falando ZDF vermelho, eu botei lá a versão original, que era essa. Então, se eu pegar, por exemplo, qual conjunto seria esse aqui? O senhor disse que voltou a versão original, mas o senhor colocou aquele formato. Como é? O senhor disse que colocou a versão original, mas o senhor colocou aquele formato. Foi? No papel? Cadê? Ali, ó. VA7. Ah, ok, não lembrava disso. Então, bem, então essa, na verdade, é o tipo Neumann. Seria de vermelho se aqui fosse só o singleton, ok? Eu pensei que aqui tinha escrito, de fato, x maisinho, que deixa a coisa um pouco mais agnóstica, e você precisa falar só o que seria o x maisinho. Ok, então, para concluir e terminar finalmente essa aula, já peguei uma hora extra aqui. A pergunta é: eu tenho esse conjunto aqui, a partir dessa coisa, eu gostaria de adicionar um novo cara aqui. Obviamente, eu estou ansioso para adicionar um cara novo aqui, primeiramente, porque eu gostaria de ter pelo menos um conjunto infinito. Segundamente, porque é o meu segundo axioma que começa com existe. Se ele não fornecer uma coisa nova aqui, seria completamente inútil, certo? Se eu falar existe o signo de vazio, vou falar que grande coisa, eu já tinha isso, certo? Então a pergunta é como que aparece esse novo conjunto que ele garanta a sua existência? Ele deveria ser pelo menos um conjunto infinito se ele para merecer seu nome. Minha pergunta é qual conjunto está sendo alegado? Qual seria, então, se eu queria falar qual seria a omissão aqui, qual seria se olhar que ele é o conjunto garantido a partir disso? E é uma grande pergunta no existencial também. Eu tinha essa dúvida sobre o vazio. Eu posso falar, me dê o vazio? Não, precisa de unicidade. Aqui também não posso, mas no meu coração, estava vendo o axioma do vazio, sabia que eu sou o vazio que satisfaz. Então, nesse sentido, no meu coração, se olhar qual conjunto que satisfaz essa propriedade lá? Gostaria? Com certeza tem um vazio, porque é por causa disso. E que mais? Agora, como ele tem o vazio, e como ele tem a obrigação que para qualquer membro dele ter o maisinho dele também, então, como ele tem o vazio, então quem mais ele vai ter a obrigação de ter? O vazio maisinho, certo? Ou qualquer coisa que significa, se você perguntar ao Zermelo, ele vai falar sobre isso. E agora? Como é? Que seria signo de zero. Então, gostaria de falar, seja, e esse conjunto que é garantido a partir do axioma infinidade. Grande homework. Por que está errado? Ok? Por que isso não compila? Ok? Qual o problema? Porque no meu coração parece que deveria compilar da mesma maneira que compilou, seja aquele símbolo o vazio, o conjuntinho lá vazio. Por que não posso falar isso? Parece que esse axioma aqui que estou usando, esse axioma, parece que está garantindo essa existência desse conjunto. E gostaria de muito ter acesso nesse conjunto, na verdade, porque talvez seja meio óbvio, talvez não, mas gostaria de usar esse para representar os conjuntos naturais. A ideia é que eu gostaria de representar esse para ser meu 0, 1, 2, 3. Eu gostaria de ter esse conjunto para ser a coleção dos números naturais. Não é, não tenho direito de falar isso. A pergunta é descobrir qual é o problema. A gente vai descobrir o problema e a gente vai ver como resolver o problema. Então, no final das contas, eu vou conseguir construir isso. Mas não é tão gratuito como parece. Olha, sei lá, consultei o coração de Yasmin, falou que essa coisa garanta isso. Não. Mas não quero. Dúvida ou é ideia? Um pouco dos dois. Não, Tem como isolar só a parte. uma dúvida do porquê está errado. A tua dúvida começa, será que é errado por causa disso? Não, então deixa para lá. Sim? Escrever essa coisa invocando, justificativa disso, invocando, sei lá, o ZF7, não compila. E, então não importa, não falo. Tá? Ok, então encerramos aqui e até segunda-feira.